Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa série de estudos A Mesa com Jesus, uma série de estudos que estamos apresentando lá na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na nossa classe Esther, todos os domingos às 9 horas da manhã, e estamos também colocando aqui na internet para que outras pessoas possam, junto com a gente, aprender da Palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor mais uma vez fale conosco. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado pela liberdade que temos de anunciar a Tua Palavra aqui, Senhor Deus, e que cada pessoa, Senhor, que estiver assistindo essa aula, possa também aprender de Ti, ter o seu coração preenchido pela Tua Palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale a cada um de nós. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos, então, nos deliciando, como eu costumo dizer, né, com essa última mesa que Jesus teve com seus discípulos no cenáculo, e depois de termos visto muitas promessas, muitos ensinos, nós estamos vendo Jesus confortando seus discípulos. Para eles era muito difícil essa partida de Jesus. Era um projeto que terminava para eles, né? Eles estavam considerando que o líder deles estava indo embora. E Jesus, realmente conhecendo o coração deles, vê a necessidade de confortá-los. Por isso ele inicia o capítulo 14 de João dizendo: não se perturbem, não se turbe o vosso coração, não se perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim. E Jesus vai então estar confortando eles. Na aula passada, né, nós vimos que Jesus ali, para confortá-los, apresenta a sua pessoa, o seu poder e a provisão que podemos ter nele. E terminamos a aula dizendo que não precisamos de sinais, nós já temos a palavra dele revelada, e o que nós precisamos realmente é que ele aumente a nossa fé. Essa deve ser a nossa oração. Então, hoje vamos dar continuidade a essa mesa e vamos olhar para João, capítulo 14, agora dos versos 15 a 21. Diz assim: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Esse trecho aqui apresenta um dos maiores desafios que nós temos na Bíblia, na Palavra de Deus, né? Que é o maior mistério divino, que é a Trindade. Realmente é algo que muito se fala, tenta se fazer figuras para a gente tentar entender o que de fato é isso, né? Três deuses, um Deus, três em um, como que é isso? Né? E muita coisa já se estudou, já se falou, já tentou fazer a mente humana compreender. Mas, de fato, é um mistério. É algo dentro da palavra de Deus que não pode ser explicado, porque ele transcende a compreensão humana. A nossa mente humana limitada não tem a capacidade de entender certos mistérios divinos, né? E a Trindade, ela está neste âmbito da nossa não compreensão. Mas Jesus aqui vai falar sobre esse Deus e essas três pessoas distintas. Ele vai estar falando o tempo todo do Pai e do Espírito, e dele, né, o Filho, e como que ele é o Pai nele, é o Espírito que vem, que vai habitar em nós. Ele vai estar falando o tempo todo sobre isso. Mas a melhor forma da gente compreender realmente a Trindade é percebendo que nunca nós vamos compreendê-la. Essa é a melhor forma da gente ver. E olhar realmente para aquilo que a Bíblia fala sobre a Trindade. Nós não precisamos divagar tentando compreender, mas olhar para aquilo que Deus quis revelar sobre a Trindade para nós.
porque nós só vamos compreender aquilo que Deus quer revelar para nós, aquilo que Ele quer que a gente compreenda realmente dele, né? Então, a verdade é que nós temos uma herança celestial, como cristãos, como aqueles que foram salvos, que acreditaram realmente no Senhor Jesus, que tiveram suas vidas transformadas, nós temos essa promessa de uma herança celestial. Nós não somos cristãos somente para essa vida, apesar dela ser uma forma de viver muito boa, né? Eu, há um tempo atrás, eu costumava dizer, se eu morresse e entendesse que tudo era mentira, aquilo que eu vivi, já teria valido a pena, porque viver como um cristão, viver com a esperança em Cristo como nós vivemos, é uma coisa muito boa, né? É um apoio para a vida cotidiana. Então, isso tudo, essa paz, essa alegria que o Senhor nos dá no nosso dia a dia aqui já é maravilhoso. Mas nós não vivemos somente para essa vida. Nós temos uma herança maior. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz assim: para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. É uma herança que nós temos que ela não se corrompe, ela não se perde, ela está reservada para nós nos céus. É isso que os cristãos têm. É uma herança que nenhum olho, nenhum ouvido, nada, nem viu, nem ouviu. É algo que o Senhor tem separado realmente para os seus, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Nós somos herdeiros com Cristo e hoje nós não podemos compreender exatamente o que isso significa, mas nós podemos sentir o que isso representa. Em Efésios capítulo 1, verso 18, Paulo ora para que os nossos olhos sejam abertos, né? Para que a gente tenha o nosso coração iluminado para as verdades de Deus. Então, a nossa oração realmente é para que essa herança que nós temos reservadas nos céus, ela possa se tornar compreensível e real para nós. E às vezes, quando a gente fala isso, a gente pode ir para um caminho de dizer: ah, sim, nós temos realmente uma herança no céu, nós teremos ruas de ouro, né? Ou nós teremos uma alegria indescritível, porque a gente vai rever aqueles que partiram. Nós podemos entender o céu de diferentes maneiras e imaginar delícias eternas que teremos. Mas existe algo que é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos pensar. E isso é, na verdade, a essência do céu e o que, de fato, vai nos trazer paz, alegria plenas, que é estarmos eternamente com este Deus Trino. Por isso que compreender quem é Jesus, quem é Deus o Pai, quem é o Espírito, a ação que eles têm na nossa vida é fundamental, porque é a presença plena e gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nos trarão essa alegria indescritível no céu. É esse relacionamento plenamente realizado. Nós estaremos num relacionamento pleno, completo, transcendente com a Trindade. Isso é que vai definir nossa existência. O céu é essa comunhão no seu nível mais profundo e é isso que vai fazer com que nós louvemos, adoremos e sirvamos a Deus eternamente por conta deste relacionamento pleno com a Trindade. Teremos então um relacionamento absolutamente perfeito e completo. Hoje, o pecado, né, faz com que a gente não tenha esse relacionamento perfeito. Nós ainda não estamos em perfeição. Então, somente quando nós estivermos no céu, transformados integralmente, é que nós teremos a perfeição para viver esse relacionamento perfeito com Deus Trino. O céu, então, é definido como paz e alegria, porque isso é extraído desse relacionamento, dessa nossa herança. O que Jesus promete aqui aos seus discípulos em João 14 é uma prévia desse relacionamento. Nós não temos ele integralmente, plenamente. Isso nós só teremos realmente perfeitos. E é isso que a palavra de Deus nos promete, né? Promete aos salvos que quando nós morremos, nosso espírito vai ao Senhor. E um dia, quando Cristo voltar, nós teremos os nossos corpos também transformados. Aí sim,
teremos a plenitude desse relacionamento. Quando a gente pensa no céu, é isso que nós precisamos pensar, nesse relacionamento perfeito e gratificante com o Pai e com o Filho e com o Espírito. Aqui no texto de João 14, Jesus vai prometer então uma prévia desse relacionamento. Ele vai dizer que nós vamos ter comunhão com o Pai, aqui e agora, com o Pai e com o Espírito. Então, a plena comunhão com a Trindade, que nos é possível em Cristo, né? É algo que nós devemos pensar quando nós pensamos na nossa vida cristã. É uma realidade que nós temos, essa presença, esse relacionamento que se aprofunda na nossa caminhada cristã. Estamos sendo conformados à imagem de Cristo em um relacionamento com Ele. Existe uma comunhão real com o Filho. Paulo fala isso várias vezes em suas cartas, né? Que em Cristo, que nós estamos em Cristo, que nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos a própria casa do Espírito Santo, que nós somos guiados por Ele, que nós somos capacitados, ensinados, iluminados por Ele. Isso é relacionamento. Essa dependência que nós estabelecemos com o Espírito Santo, essa dependência do Pai. Então, esse relacionamento vivo é algo que Jesus já aponta aqui em João capítulo 14, versos 15 a 24. Nós estamos diante de um texto que fala da complexidade do Deus triuno. O Pai em mim e eu no Pai. Eu vou para o Pai. Nós vamos fazer morada em vocês, né? Nós voltaremos. Então, esse texto expõe a realidade de que Jesus prometeu aos seus discípulos e a nós a presença trinitária de Deus em nós. Precisamos saber que nós somos o templo de Deus. Nós somos o lugar da morada do Filho. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Essa presença do Deus Trino em nós. A situação dos discípulos era muito difícil. Eles estavam tristes, perturbados. Jesus era tudo para eles. Jesus tinha dito já para eles que eles podiam não ficar perturbados, porque as obras seriam maiores que eles fariam quando Jesus fosse embora, o Espírito ia morar neles, eles fariam obras maiores, ele responderia às suas orações, mas então vem a promessa definitiva, né, dessa presença do Deus Trino neles. Mas havia uma condição para isso. Está aqui no verso 15. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Antes da promessa, existe essa condição. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E se define aqui para quem são essas promessas, né? Aonde é que o Espírito, o Deus Trino, vai realmente morar? Naqueles que amam e obedecem. Essa é a definição de João de um cristão. João vai falar isso em vários lugares. No verso 21, ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. No verso 23 ele diz: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. E no verso 24 diz: quem não me ama não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, nós vemos que, resumindo, um cristão, ele ama e obedece, né? O amor é o motivo e a obediência é a ação. Então, ele obedece porque ama, e porque ele ama, ele obedece. Esse é o verdadeiro cristão. Nós podemos ver em João 15:10 que Jesus diz: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus aqui se coloca como exemplo de amor e de obediência, né? Eu tenho obedecido o Pai, eu tenho feito aquilo que o Pai manda, né? E por isso eu o amo e eu obedeço. E porque eu obedeço, eu amo, e porque eu amo, eu obedeço. Então, Jesus é o nosso maior exemplo desse amor e obediência juntos. Em João 15:15 ele diz: já vos não chamo servos, pois o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Eu mostrei tudo para vocês. Eu mostrei para vocês a minha obediência. Eu mostrei para vocês um modelo de amor. No verso 13 ele diz:
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos, né? Jesus mostrou aqui o que era obedecer, o que era realmente amar. E ele amou o Pai o suficiente para fazer a vontade do Pai, para morrer assim como o Pai tinha determinado. 1 João, capítulo 2, verso 3, diz: "E sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos." Obediência aos mandamentos. E aquele que não obedece e diz que ama é mentiroso. Amor e obediência, e uma obediência alegre, uma obediência feliz, uma obediência agradecida. João capítulo 8, verso 31 diz: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: "Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Uma obediência livre, né? Uma obediência que não é um peso, porque ela é fruto do amor. Nós, muitas vezes, olhamos para as pessoas e nós queremos ver as suas ações, mas Deus é diferente. Ele olha para o coração e aí vê as ações. E aí, que tipo de obediência que ele espera dos seus filhos, daqueles que são verdadeiros discípulos, né? Não somente obediência, mas realmente uma obediência motivada pelo amor. Uma obediência de um verdadeiro adorador. É por isso que Jesus disse para Pedro: "Pedro, tu me amas? Então, apacenta, né? Olha, você me ama, vai fazer aquilo que eu estou te falando para fazer. Me obedeça, né? Mas porque você me ama. Não porque você tem medo de mim, mas pelo amor que você tem a mim." Então, é essa obediência que o Senhor Jesus espera de nós. Essa obediência amorosa. E continuando, ele diz no verso 16: "Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco." Vida cristã não é primeiramente atividade, é primeiramente relacionamento. Um relacionamento com Deus que faz com que a gente realize as coisas. Através de quem? Do Espírito Santo. Aqui Jesus está dizendo: eu vou pedir, né, para o Pai, para ele dar para vocês um outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O que quer dizer um outro? Não é um outro diferente de mim. A palavra no grego que é usada aqui é outro no sentido de igual a mim. Eu vou pedir ao Pai que me mande alguém igual a mim, que é o Consolador, que vai estar para sempre com vocês. Eu vou embora, mas ele vai estar para sempre com vocês, né? E ele vai poder ter um relacionamento pessoal, individual. Eu te darei poder para realizar. Aquele Espírito Consolador virá ao seu coração e ele é quem vai te capacitar a realizar realmente o que Deus deseja para um servo dele, para um discípulo dele. Quando Jesus diz que virá um outro Consolador, que nós vimos que é um outro igual a ele, ele está, na verdade, definindo o ministério do Espírito Santo. Tudo o que Jesus fez. E ele fez tudo por eles. Proteção, ensino, sabedoria, suprimento. Ele explicou tudo para eles do passado, explicou tudo para eles o que estava por vir, né? Tudo isso que Jesus fez é o que o Espírito Santo faz hoje em nós. O Espírito Santo, ele nos avisa do perigo, ele nos mostra onde nós podemos pecar, ele nos instrui, ele nos relembra do que nós já aprendemos, ele esclarece o que nós precisamos ainda compreender. Então, realmente, a presença do Espírito Santo na nossa vida é exatamente o que Jesus foi presencialmente para aqueles discípulos. E é isso que Jesus está prometendo aqui para eles. E ele vai ficar com vocês para sempre, aqui e no céu. Eternamente teremos esse relacionamento com o Espírito Santo. No versículo 17, Jesus diz: "O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós." Lembram-se que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida? E aqui ele diz que é o Espírito da verdade. Ele vai ser para vocês o que eu fui. Eu sou a verdade, ele é a verdade. Tudo que eu disse é verdade, tudo que ele disser é verdade. O Espírito Santo, ele concebeu Maria,
Ele esteve no batismo de Jesus, na tentação. O Espírito Santo esteve com Cristo durante os 3 anos e eles não reconheceram o Espírito Santo. Eles não podiam ver o Espírito Santo. Os olhos deles estavam cegos para essa realidade espiritual. Mas quando Jesus ressuscita e ele deixa aqui o Espírito Santo passa a morar no coração deles. E então eles vão sentir toda a ação do Espírito, trazendo poder para a vida deles. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: o Espírito da verdade tem estado com vocês em mim. É melhor para mim ir, para que ele possa passar de estar com você em mim para estar em você. Que promessa incrível, não é? Ele vai estar em você. Por isso eu devo ir. Ele, o Espírito da verdade. E por que ele fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade? Aqui no capítulo 15, no verso 26, está dizendo assim, ó: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Ele vai dar testemunho, ele vai falar para vocês a verdade, ele vai continuar ensinando vocês sobre a verdade. No capítulo 16, verso 13, ele ainda diz: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, esse Espírito da verdade vai estar com vocês. E por que era tão importante para aqueles discípulos que Jesus estivesse falando isso, que o Espírito Santo da verdade ia estar com eles? Porque eles iam escrever o Novo Testamento. Lembrem-se dos evangelhos que foram escritos, as epístolas de Pedro, de Tiago, enfim, todos eles estariam escrevendo o Novo Testamento e eles iriam ser relembrados de todas as coisas. A gente tem que lembrar que esses discípulos não andavam com um caderninho anotando todas as coisas, todos os milagres. Foram 3 anos, gente. Como é que depois para e escreve em detalhes todas as coisas, diálogos? Olha, quando eu estou com alguém, eu até lembro que eu estive com a pessoa, que eu conversei sobre isso, sobre aquilo, mas a frase que a pessoa falou, a frase que eu respondi, o outro que chegou, o cego que chega, exatamente a palavra, a pergunta que ele faz, as palavras que ele faz, a forma como ele faz o pedido para ser curado, cada detalhe foi relembrado pelo Espírito Santo para esses homens. Ele que os inspirou a escrever a palavra de Deus que nós temos aqui, tão rica em detalhes. O Pai tem a revelação, ele a revela em Cristo, que é a revelação viva de Deus. Cristo envia o Espírito Santo, que traz à mente tudo o que Cristo ensinou, tudo o que Cristo fez, para que os evangelhos possam ser escritos com precisão. E aí ele vai realmente instruir os escritores. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, nós temos ele dizendo: sabeis antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre foi quem inspirou cada palavra. Deus é verdadeiro, Cristo é a verdade e o Espírito é a verdade. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Se você ataca partes da Bíblia, acha que a Bíblia contém erros, você não está atacando este livro, a Bíblia, você está atacando a Trindade, porque é a Trindade que inspirou cada palavra que está escrita aqui. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 diz: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O fato de que nós, os salvos, agora transformados, temos a mente de Cristo, significa isso, que nós temos o Espírito Santo habitando na nossa vida e que nos ajuda a compreender a verdade da palavra de Deus, ajuda a compreender cada verdade revelada aqui na sua palavra. O mundo não tem esse órgão de discernimento. O mundo olha para as palavras da Bíblia e vê só palavras. Mas o Espírito Santo é quem nos ajuda realmente a interpretar, a compreender a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versos 20 e 27, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho.
Quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas a unção vem dele, é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ele vos ensinou. Nós temos o texto inspirado pelo Espírito, e o autor deste texto está vivendo dentro de nós. É por isso que ele nos revela o seu significado. Você já teve um encontro com um autor de um livro que muitas vezes ele vai te explicar um pedacinho daquele livro que você tinha entendido de um outro jeito completamente diferente, mas ele é o autor e ele te mostra por que ele chegou naquela interpretação, né? Da mesma forma, é isso que acontece em relação à palavra de Deus. O Espírito que habita em nós, ele revela. Olha que maravilha que Jesus está dizendo para esses discípulos: não fiquem perturbados, eu vou estar em vocês, o meu Espírito, o Espírito da verdade vai estar aí capacitando, ensinando, fazendo tudo o que eu fazia com vocês, protegendo, guardando vocês, instruindo vocês, alertando vocês, né? É esse Espírito, a promessa é o Espírito, esse Espírito que esteve com vocês em mim, agora estará com vocês, em vocês, para sempre. Essa é a verdade mais maravilhosa que Jesus poderia dizer ali para os seus discípulos. E isso é a verdade mais maravilhosa que eu e você também podemos viver. Hoje em dia existe muita confusão, existe muita interpretação, tiram as coisas do contexto, né? Pegam pequenos trechos da Bíblia, um versículo, e desse versículo criam uma verdade, mas nós temos o verdadeiro professor em nós. Todos nós, os salvos, aqueles que já receberam o Senhor Jesus, que têm a presença do Senhor Jesus na sua vida, têm o Espírito Santo e é Ele quem nos instrui. Por isso, antes de abrir a palavra de Deus, sempre ore para Deus, pedindo para que o seu Espírito abra o seu coração. Que preciosa promessa que Jesus deu ali para os seus discípulos. Eu estou indo, mas eu vou deixar para vocês outro igual a mim, com uma diferença. Eu hoje ando com vocês do lado aqui de fora, mas ele vai estar em vocês. Ele vai estar para sempre em vocês. Que essa verdade também esteja aí no seu coração. Eu espero em Deus que, se você ainda não compreendeu que o Senhor Jesus é o único caminho para esse relacionamento profundo com Deus, que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos para que você compreenda essa verdade. Que Deus nos abençoe.